Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é simplesmente vital para a segurança no trabalho: o Programa de Proteção Respiratória, ou, como todo mundo conhece, o PPR. E olha, já vou adiantando, isso é muito mais do que um monte de papelada. É, na real, uma ferramenta que salva vidas. Vamos entender como? E para a gente começar, fica a pergunta, que é o ponto de partida de tudo isso. Será que o ar que a gente respira no trabalho é sempre seguro? Pois é. Em muitas situações, com poeiras, gases, vapores no ambiente, a resposta é um grande e sonoro não. É exatamente por isso que esse papo de hoje é tão importante. Bom, o nosso roteiro aqui é bem direto ao ponto. Primeiro, vamos entender o que de fato é o PPR. Depois, vamos ver quem são os responsáveis por fazer a coisa acontecer. Aí a gente entra numa parte mais técnica, mas super interessante, sobre como a matemática ajuda a escolher o respirador certo. Vamos conhecer os tipos de equipamento, falar sobre o segredo da vedação perfeita e, para fechar, como manter esse programa funcionando no dia a dia. Ok, então vamos lá. Afinal, o que é esse tal de PPR? É fundamental que a gente entenda que não estamos falando de um documento para ficar esquecido numa gaveta, sabe? Pense nele como um sistema de segurança vivo, que precisa de atenção constante. Na prática, o PPR é um conjunto de medidas obrigatórias, todas baseadas nas recomendações da Fundacentro, que precisam ser implementadas sempre que o uso de um respirador for necessário. Mas, no fundo, o objetivo é um só: garantir que cada pessoa no ambiente de trabalho tenha proteção exata para os riscos que está enfrentando. É sobre proteger a saúde, simples assim. E para que esse sistema todo funcione, não adianta uma pessoa só querer fazer. É um verdadeiro trabalho em equipe, sabe? Cada um tem um papel claro, uma função que é vital para a proteção de todo mundo. Pensa numa corrente com 3 elos. Se um quebrar, já era. O primeiro elo é o empregador, que tem que criar, bancar e documentar o programa. O segundo é o administrador, que é o cérebro da operação no dia a dia, a pessoa que avalia os riscos e escolhe os equipamentos. E o terceiro elo, super importante, é o empregado, que tem o dever de usar o equipamento certo, cuidar dele e avisar se notar qualquer problema. A segurança de um depende de todos. Certo. Agora, como é que a gente escolhe o respirador ideal? Isso não é achismo, não é questão de gosto, é ciência, pura e simples. Existe uma matemática que garante que o equipamento que a gente escolheu é forte o suficiente para o desafio. Vamos entender essa fórmula. Primeiro de tudo, a gente precisa saber o tamanho do problema. Isso é o que a gente chama de fator de proteção mínimo requerido, ou FPMR. Pense nele como o nível da ameaça no ambiente. A conta é concentração do contaminante dividida pelo limite de exposição permitido. Quanto maior for esse número, maior o perigo. E do outro lado da equação, a gente tem um fator de proteção atribuído, o FPA. Se o FPMR é a ameaça, o FPA é o poder do nosso escudo. Cada modelo de respirador vem com um número de FPA, que basicamente diz o quanto ele consegue proteger quando está sendo usado direitinho. E aqui está a regra de ouro, o ponto mais importante de todos. O FPA do respirador, ou seja, o nosso escudo, tem que ser sempre maior que o FPMR, a ameaça. Não pode ser igual, tem que ser maior. Essa regra é simples, direta e, olha, inegociável. Bom, com a matemática resolvida, vamos olhar para os equipamentos. Existem basicamente 2 grandes famílias de respiradores, e cada uma delas foi projetada para um tipo de cenário, para um tipo de batalha. Como a gente pode ver, a variedade de equipamentos é enorme. Tem desde aquelas peças semifaciais mais simples até uns equipamentos bem mais complexos. E essa variedade toda existe por um motivo. Não tem uma solução única que sirva para todo mundo. A escolha certa vai depender da ameaça, da concentração dela e das condições do ambiente. Então, as 2 grandes classes são os purificadores de ar, que, como o nome diz, filtram o ar do ambiente, e os de adução de ar, que fornecem ar limpo de uma fonte separada. Os purificadores são os mais comuns e usam filtros mecânicos, para poeira, por exemplo, ou filtros químicos, para gases e vapores. Já os de adução de ar são para cenários mais extremos, como lugares sem oxigênio ou com risco imediato à vida, as famosas atmosferas IPVS. Agora, vamos falar de um ponto que, para muita gente, pode ser uma surpresa. Sabia que é possível ter o respirador mais caro, mais moderno do mundo e ainda assim não ter proteção nenhuma? O motivo? Uma falha na vedação. É aqui que a teoria se choca com a realidade do rosto de cada pessoa. E isso nos leva direto a um assunto que sempre dá o que falar:
A barba. E aqui, vamos ser bem diretos, não tem nada a ver com estilo ou aparência. É pura física. Para um respirador funcionar, ele precisa de contato total com a pele. Qualquer pelo no meio do caminho cria uma brecha. Tecnicamente, os pelos faciais, mesmo aquela barba por fazer, funcionam como se fossem microtúneis. O ar contaminado sempre vai procurar o caminho mais fácil para entrar, e esses túneis são uma porta de entrada perfeita. Isso simplesmente invalida o FPA do equipamento, ou seja, a proteção vira uma ilusão. E como a gente garante essa vedação perfeita? Através do ensaio de vedação. É tipo um test drive do respirador. A pessoa experimenta vários modelos, aprende a ajustar e aí faz uma série de testes que simulam os movimentos do dia a dia de trabalho. Só o modelo que passar com nota máxima nesse teste é que pode ser usado por aquela pessoa. É algo super personalizado. Certo, a gente já tem o equipamento certo e o ajuste perfeito. Mas, e aí? Não adianta nada se o programa não for mantido vivo no dia a dia. Como a gente garante que o PPR não vire só uma pasta cheia de poeira na estante? Com hábitos e disciplina. É um ciclo de cuidado que não para. Começa com a inspeção diária que o próprio trabalhador faz antes de usar. Passa pela limpeza e armazenamento corretos. Continua com um cronograma para trocar filtros e cartuchos. E se fecha, todo ano, com uma revisão completa do programa pelo administrador, sempre procurando pontos de melhoria. E o que amarra tudo isso? O que faz todas essas peças funcionarem juntas? O treinamento. E não é aquele evento que acontece uma vez na vida e nunca mais. É um processo contínuo, uma educação constante para todo mundo que está envolvido. Porque no final das contas, é o conhecimento que transforma um programa no papel em uma cultura de segurança de verdade. Então, a nossa conversa de hoje nos deixa com essa reflexão. No seu ambiente de trabalho, a proteção respiratória é tratada como um programa vivo, essencial, ou é só um documento para cumprir tabela? A resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre um ambiente seguro e um risco constante. Agradeço muito a companhia de todos.